No Radar Vascaíno está de volta. Eu sou o Edinho RJ. E aí, gente, tudo bem? Tudo certinho? Juntos nesta terça-feira para falarmos novamente aqui de Vasco. E caso seja a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Comenta, compartilha, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Se você quiser ajudar o canal, seja membro a partir de R$ 2,99. Você também tem a opção do Pix para nos ajudar no Radar Vascaíno, @gmail.com. No Radar Vascaíno, @gmail.com. E aproveita e também segue a gente lá nas redes sociais. Instagram, @no Radar Vascaíno e no Twitter, @radar_Vascaíno. Bem, gente, tem alguns assuntos aqui que eu gostaria de abordar neste vídeo. Tem duas situações aí que eu realmente quero colocar aqui, uma até com um áudio, e a outra eu vou dar uma descascada aqui, porque é o fim da picada, né? Hoje o jogador Cicinho, ele deu uma declaração dizendo que o Vasco só se classifica para a semifinal, aliás, para a final do campeonato estadual, se o Flamengo não for, ou se acontecer alguma coisa, e aí, né, algum desastre para o time do Flamengo não comparecer ao Maracanã, só assim o Vasco passaria para a final. Eu gostaria de avisar a esse ex-jogador que futebol se joga dentro de campo. São 11 jogadores. Futebol não tem lógica. O futebol é o único esporte diferente de outros, como vôlei, basquete, que você vê que tem uma supremacia e que realmente não tem como dar outro resultado que não seja a vitória do adversário. Já no futebol, nós já vimos várias e várias vezes situações de cair o queixo, que não é o caso, afinal de contas, Flamengo e Vasco é Flamengo e Vasco. Independente do Flamengo estar hoje numa situação melhor e o Vasco numa situação bem pior, isso não quer dizer que a gente não vai fazer frente ao time da Gávea. Isso é um absurdo que você falou, até porque existe uma coisa chamada dignidade e o Vasco da Gama, ao longo desses últimos anos aí, mesmo com um time que a gente sabe que não dá para contar muito, mas sempre jogou contra o Flamengo, mostrando a sua dignidade. Haja vista que no ano passado nós vencemos por 3-1, também, até eu também não esperava aquilo, mas nós vencemos o jogo. Então, seu Cicinho, futebol é jogado dentro de campo. Nós já tivemos exemplos aí que o Santo André de São Paulo, venceu uma Copa do Brasil dentro do Maracanã, exatamente contra o Flamengo. E aí? E aí? O que você tem a dizer em relação a isso? Você lembra do Cabanhas, lá do América do México, que meteu 3 gols no Flamengo e o Flamengo tinha que perder de 3 e ele fez os 3? Então, meu amigo, presta mais atenção antes de falar besteira, porque o que o senhor está falando é uma tremenda de uma bobagem. Opinião você pode até ter, você pode até estar, entre aspas, pensando corretamente. Só que futebol é jogado dentro de campo. E o Vasco da Gama tem em sua tradição exatamente isso. Jogar. Tanto que nós não fizemos corpo mole para encarar o Flamengo. O Vasco estava numa situação bem tranquila, ele poderia muito bem escolher o adversário da semifinal. Já que já estava em quarto, bastava não fazer esforço, empatava com o Rezende e o Botafogo encararia o Flamengo. Mas não, o Vasco foi para cima e venceu o jogo. Assim como em 92, quando o Flamengo foi para a final, porque o Vasco venceu o São Paulo por 3-0, naquele jogo em São Januário, em que o Vasco precisava vencer, o Santos precisava vencer para o Vasco para a final, mas o Vasco se fez a sua parte, mesmo sabendo que no Maracanã o Flamengo já estava vencendo o jogo. E a torcida ainda ficou gritando entrega, 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 e o time tem dignidade para disputar o campeonato.
Caímos 4 vezes, sim, e estamos ainda na Série B, permanecemos ano passado. Mas todas as vezes que o Vasco subiu com dignidade, subiu dentro de campo, independente de ajuda de A, B ou C. Então, a situação não é essa, e não é assim. Tá bom? Presta mais atenção antes de falar, porque você não está falando de qualquer clube. Você está falando do Vasco da Gama. Um outro assunto que eu quero também colocar agora aqui, inclusive eu vou colocar o áudio que o Rodrigo Capello falou hoje no Redação Sport TV, foi em relação ao panfleto que a oposição do Vasco circulou para negar a SAF. Aí ele diz que teve uma tentativa de manipulação por meio da desinformação e da mentira, como é comum na política cruzmaltina. Aí agora eu vou botar para você ouvir o que o seu Rodrigo Capello falou em relação ao panfleto do Grupo Camisas Negras. Vamos acompanhar. É uma tentativa de manipulação, Barreto, é uma tentativa de desinformar as pessoas propositalmente para que se faça uma grande confusão e assim o processo não vá adiante. A gente já disse aqui no Redação que esse processo seria de guerrilha. O que está acontecendo hoje é guerrilha. E até vocês fazem a metáfora da quinta série, eu diria até que é mais sério, porque essa guerrilha, ela envolve várias questões. Ela envolve a construção de um mito, de um salvador da pátria, que está na figura do Levinciano. Ela tem também uma questão de perseguição a jornalistas, perseguição a qualquer um que tente levar esse assunto, né, esse debate de uma maneira correta. Você tem ataques à Globo, inclusive, teorias da conspiração. Qual é o interesse que a Globo tem em apoiar a SAF do Vasco? Como se a Globo tivesse apoiado de qualquer maneira. Então, é um processo que está sendo levado todo de maneira muito suja, muito baixa, como é peculiar da política do Vasco. E aí a gente pode pegar alguns itens aqui desse panfleto e explicar um pouco melhor para o torcedor por que isso é desinformação. O primeiro item, está muito claro, vocês já mataram. O atual dono do Vasco não é o torcedor. O atual dono do Vasco é a Associação Civil Sem Fins Lucrativos Clube de Regatas Vasco da Gama, que tem uma quantidade de sócios e, por sua vez, de conselheiros beneméritos, os grandes beneméritos. Essas pessoas acham que representam a torcida do Vasco, mas elas não representam, porque se representassem, não teriam falido o clube, como é a atual situação. Então, o primeiro ponto fundamental é entender que o atual dono do clube não é o vascaíno. Né? Você pode até achar ruim que isso passe para um dono, que seja um americano, que possa... seja um flamenguista. Tem riscos, é lógico. Tem riscos esse processo, Barreto, e se a gente quiser debater isso em alto nível, traz o Irlan Simões, tem o advogado Luciano Mota, você tem várias pessoas que se colocam contra a empresa e também a favor da figura associativa. Dá para fazer esse debate em alto nível, mas a decisão aqui não é fazer isso. Programa do sócio torcedor, hoje é do Vasco, amanhã passaria a ser da empresa. Não, hoje ele não é do Vasco, hoje ele é da Associação Civil Sem Fins Lucrativos do Vasco, com essas pessoas que fizeram horrores com o dinheiro do Vasco, com o dinheiro do sócio-torcedor todo esse tempo. Então é mais uma vez a tentativa de se colocar como eu sou o Vasco, eles são os compradores que vêm de fora para detonar o clube, o que é mentira, é enganação. E depois dessa fala do Rodrigo Capello, o grupo Camisas Negras se posicionou no Twitter e colocou o seguinte que você está vendo aí. Novamente, o Rodrigo Capello se equivocou sobre a SAF, dessa vez citando o nosso panfleto. A diretoria do Camisas Negras está em contato com o Sport TV, pedindo direito de resposta. É óbvio que agora o Sport TV tem que dar também direito de resposta para o grupo Camisas Negras poder se posicionar em cima do que o Rodrigo Capello falou. E eu gostaria que você comentasse sobre tudo aí que foi colocado nesse vídeo. As falas do Cicinho e essa fala também agora do Rodrigo Capello. E outra, antes da gente encerrar, eu só gostaria de esclarecer que ontem, na live, eu fiz um debate. Um debate, você tem que colocar os dois lados para debaterem. Quem são a favor e quem são contra. Quem me conhece sabe que eu sou contra e sou totalmente pró-Levinciano. Portanto, a questão do debate ontem foi feita para isso, para abrir mais os olhos, tanto dos torcedores e até mesmo dos sócios estatutários em relação a essa SAF. Ok? Então, gente, era isso. Um forte abraço para você. E lembrando que daqui a pouquinho, às 9 da noite,
a gente vai fazer a nossa live Resenha Vascaína com os nossos amigos convidados, ok? Um forte abraço para você e a gente se vê. Valeu!